Então, Alexandre, eu queria começar essa nossa conversa te fazendo uma pergunta que eu fiquei muito curioso enquanto eu li o livro. Como você teve contato com esse personagem? Só para esclarecer para quem está vendo a gente, esse personagem ele é real, apesar de que a trama que você conta ali tem muitos elementos que misturam a história com a ficção. Exatamente. É, Boa tarde, Luci. Obrigado pelo convite para falar aqui no Metrópolis. É o seguinte, esse personagem caiu totalmente no meu colo por acaso. Eu estava lendo, por lazer, uma história da homossexualidade no dia 31 de dezembro de 2021. Não, 2020. No auge da pandemia, aquela coisa, 31 de dezembro, eu estava lendo isso, e aí fazia uma referência, o autor, que na colonização da América do Sul tinha havido um fato insólito na história, digamos, da homossexualidade, que era a confluência de três culturas que eram muito permissivas em relação, seja ao homoerotismo, seja a copula anal entre homo ou hétero. E essas três culturas se encontraram no começo do Brasil colonial, essa era a tese dele, e que isso despertou de alguma maneira a atenção da Inquisição católica, que, em primeiro lugar, buscava, né, os pecados judaizantes, mas logo em seguida o carro-chefe lá da condenação e da perseguição eram esse tipo de pecado, entre aspas, os morais, adultério, sodomia. E teve, nesse caso específico do Luiz Delgado, a prisão dele, enfim, acontece ou seja, a perseguição dele foi muito mais aguda porque era um quadro de crise econômica, de busca de bode expiatório. Então, de alguma maneira, a história do Luiz Delgado, ela transmite um exemplo de como uma minoria pode se tornar alvo de uma maioria, né? Então, tinha tudo isso. E eu li essa história e escrevi para o Luiz Motti, porque fazia referência a várias pessoas que tinham sido perseguidas e tal, e escrevi para o Luiz Motti, assim, Motti, você conhece alguma história dessas? E aí, nesse mesmo dia, ele me mandou o dicionário biográfico dos sodomitas baianos perseguidos pela Santa Inquisição. E eu passei a minha noite de Réveillon, 31 de dezembro, lendo essa história. E aí, de manhã, a história do Luiz Delgado tinha me chamado a atenção, e 2 dias depois, o Mote me manda um outro capítulo, um outro texto, que era um capítulo de um livro sobre a Inquisição na Bahia, que a história do Luiz Delgado era assim, foco, eram 70 páginas de Luiz Delgado só. Aí eu falei assim, isso dá um livro, esse personagem. Eu não sei, eu estava escrevendo outro livro, eu parei tudo, conversei com a Companhia das Letras, eles gostaram da ideia, e foi assim que o personagem veio. Foi assim, o Luiz Motti que me apresentou. Ele gosta de reconhecimento e merece, no caso. E foi quanto tempo que você levou para escrever? Porque tem uma coisa que chama muita atenção, é a linguagem, né? Você vai buscar uma linguagem. Eu estava até conversando com o pessoal se o termo certo era arcaica, se era uma linguagem quase, sei lá, É um colonial. pastiche, mas é um pastiche. Eu falei isso no lançamento aqui em São Paulo, é assim, eu queria que o texto tivesse um sabor artificial a século XVII. Sabe como é que é? Falsificado, mas dá uma, assim, uma sensação de que você está em outra época, mas de vez em quando você descobre, não, isso é uma palhaçada, isso é uma brincadeira, isso é uma ironia, né? Mas sabe o que que foi também? É porque muito da pesquisa, a linguagem era do século XVII. E é uma linguagem muito interessante, gostosa de ler, na verdade, sabe? Remete muito a Padre Antônio Vieira, assim, coisas mais, digamos, simplificadas, são muito fáceis e fluidas de ler. Para mim, pelo menos, foi uma delícia. E eu comecei a escrever isso como se assim, estivesse falando a língua do P, brincando de falar na língua do P, sabe? Aí os meus elementos eram um pouco de diplomatês, que eu sou diplomata de profissão, um pouco de legalês, linguagem jurídica, porque eu também advoguei, né? Um pouco de linguagem regional nordestina, porque eu morei muito tempo no Ceará, fiz faculdade no Ceará. Então foi uma mistura. Eu peguei também trechos de depoimentos, e aí fiz uma colagem, sabe?
que é uma coisa que é um pastiche, mas é um pastiche assim, muito bem intencionado. Eu estava vendo aqui, conversando em outras entrevistas que a gente fez recentemente sobre literatura, essa questão da literatura de nicho, né? Então é a literatura de pessoas pretas escrevendo sobre histórias de pessoas pretas, pessoas gays escrevendo sobre histórias de pessoas gays. E você já abordou isso, eu vou falar do Cloro, porque também foi um livro que eu li, então você já tem esse debate sobre a sexualidade na sua carreira. Você acha que isso é importante, a gente caminhar para essa literatura mais nichada, que debata essas histórias, que pessoas gays falem sobre suas histórias e pessoas pretas, e respectivamente? Olha, eu acho importante, mas eu não acho necessário que seja uma pessoa gay falando sobre uma história gay. Eu acho, como dizia um professor meu do Instituto Rio Branco, a liberdade é livre. Eu acho que é isso que a gente deve, sabe? Se a pessoa quiser escrever, eu acredito na empatia. Eu acho que a literatura se baseia, se constitui de empatia. Então, se você consegue entrar num esquema de humanidade comum, tanto faz de onde veio, para onde vai, porque eu acho que ela é a afirmação da humanidade comum, da universalidade do humano, não é? Então eu acho que é importante que toda a diversidade que existe na diversidade do humano, na universalidade do humano, ela seja tópico de história, tópico de literatura, mas por onde ela vem, eu acho que não é muito interessante, é só, quer dizer, pelo menos não é muito relevante. É, é importante só que ela se manifeste. Eu acho que, aí, dizendo sobre os autores gays, e até me justificando por que os meus autores, as minhas histórias últimas têm temática relativa à homossexualidade, porque eu acho também, a gente escreve muito para se entender, sabe? E a aceitação da homossexualidade, no meu caso pessoal, foi um fenômeno muito radical, que me transformou demais, que mudou muito a minha visão de mundo, acredito eu, para melhor, sabe? Então eu acho que esses dois últimos livros, o Cloro e o Sodomita, eles, eles refletem um pouco isso, a importância que esse processo, da homossexualidade, a exposição, a manifestação, tiveram para mim. No caso de Sodomita, porém, tem um aspecto adicional que ele foi escrito em termos de bolsonarismo, né? E eu acho que um sentimento muito prevalente entre a comunidade, entre as minorias sexuais, era uma espécie assim, uma opressão decuplicada, uma atmosfera pesada, ameaçadora. E aí, nesse sentido, eu acho que o sodomita vem como uma manifestação de existimos, estamos aqui, é uma afirmação da existência. E você veja que há vários, só na Companhia das Letras tem 3 ou 4 romances homossexuais assim muito explícitos e muito assim resgatadores, se é que essa palavra existe, da identidade homossexual, sabe? É muita gente querendo, não vão nos calar, não vão nos silenciar, não vão nos invisibilizar, né? E eu acho que o Sodomita é uma manifestação dessa. Eu quis mostrar muito claramente, para mim era importante resgatar essa linhagem de homossexuais que fizeram parte da formação histórica, digamos, do DNA da homossexualidade brasileira, sabe? Assim, somos quatrocentões, estamos aqui desde sempre, né? Apesar de todas as tentativas de supressão, de exclusão, de desumanização que, as minorias sexuais têm sofrido. Então é um pouco isso. Sabe? Talvez se não tivesse Bolsonaro, talvez o livro não fosse sobre gay, fosse sobre uma outra história qualquer. E é interessante porque nessa semana que a gente está conversando, o Brasil presenciou talvez um dos maiores retrocessos institucionalizados, né? Que foi aquela sessão na Comissão
esqueci o nome da comissão, Comissão Família, enfim, lá na Câmara dos Deputados, onde se tenta retroagir ao direito básico do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Um dos absurdos legados. E é interessante porque o livro fala um pouco sobre isso, né? É a igreja perseguindo um homem que era, vamos dizer, não tinha a palavra, mas era sodomita, né? Praticava sodomia. Exatamente, era sodomita, tinha atração por uma pessoa do mesmo sexo, que é uma coisa básica da constituição de um ser humano, da psique, enfim. Exatamente, qual é a diferença? Qual é a diferença de você querer suprimir essa pessoa, torturar, mas sumir do seu, sabe, queimar para que não fique memória e você querer suprimir o reconhecimento da família, que é a unidade básica de afeto, de segurança, de autoconfiança, de plataforma social, de aceitação cultural. Né? É a mesma coisa, são pequenos porquemadas. E com os mesmos argumentos que já foram Há 500 anos, né? exatamente, que já sabe, putz, não dá certo isso. É horrível, mas eu fico feliz que o livro tenha coincidido, inclusive, sabe, o lançamento na mesma semana para mostrar esse DNA maligno. A gente entende que a Inquisição foi um dos capítulos mais negros da história universal. E a Inquisição se repete agora, o mesmo argumento, os mesmos. Muito, muito inquietante, muito perturbador. Que inclusive deve ser uma coisa muito bacana para o escritor, né? Você poder reescrever a história a partir da sua imaginação, né? Usar a ficção como uma forma de reescrever a história. É engraçado, sabe, foi o livro que me deu mais prazer para escrever, porque, em geral, meu processo é muito torturado. Eu escrevo meia hora, fico assim, exaurido, aí tenho que dormir uma hora e meia, aí eu choro. É angustiante para mim escrever. Mas esse não foi. Esse foi uma suavidade, sabe? Eu ria escrevendo, ele saiu muito fácil. Foi quase uma brincadeira. Eu acho que essa imagem que eu uso de falar na língua do P foi a mesma sensação de prazer infantil de conseguir falar numa espécie de código, sabe? E eu que sempre fui muito preocupado com a extensão da frase, com a ordem dos termos na sentença, com repetição, não sei o quê. E nesse eu me soltei total, sabe? Tanto que, às vezes, eu começava a escrever, ficava assim, 3 horas escrevendo, e a sensação é de que haviam se passado, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Foi muito mágico. Assim, me aproximou mais do ofício literário, mais da, da convicção de que a literatura faz parte assim de mim, que não dá para eu contornar, sabe? Foi uma delícia. Bacana, Alexandre, queria te agradecer pelo papo, brigadão. Obrigado, viu, Luiz? Então é isso. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Obrigado. Vamos torcer aí pelo sucesso do livro. Espero que as pessoas leiam e gostem. Tá bom? Um abraço.